Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Portal da Alma. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu sou completamente apaixonada, que é crianças e desenho humano. Então, como a gente pode utilizar essa ferramenta de autoconhecimento para a criação dos nossos filhos, das nossas crianças. E é um tema que eu sou completamente apaixonada, apesar de ainda não ser mãe. Eu adoro crianças, eu convivo com muitas crianças e por algum motivo eu já fiz muitas análises de criança. Então, é uma grande parte do meu trabalho passar esse conhecimento para os pais, para os cuidadores que querem entender melhor aquele serzinho. E é impressionante como funciona, né? Como é uma ferramenta a mais para criar essa conexão entre o pai e o filho. Então, é um universo muito apaixonante e que eu acredito muito. O próprio canalizador do desenho humano, que é o Haoru Hu, ele falava que esse conhecimento ele é principalmente para as crianças, porque pensa só comigo, é muito mais fácil você crescer num ambiente que respeite a sua liberdade, que respeite a sua individualidade, que você cresce confortável para ser quem você é, do que você de repente crescer cheia de condicionamentos e depois você tem que fazer um trabalho muito grande para se descondicionar, para tirar alguma das coisas que você foi absorvendo, né? Dentro do desenho humano a gente utiliza muito esse termo de condicionamento, e um condicionamento é tudo que você acreditou ser verdade sobre você e que na verdade não é. E aí quando a gente pensa nas crianças, as crianças são o nosso futuro, né? Então, muitas linhas falam isso. Quando a gente trabalha a base, quando a gente cria adultos que podem ser livres para expressar quem eles realmente são, a gente cria uma sociedade muito mais eficiente e muito mais feliz. Então, o objetivo aqui é trazer um pouquinho para vocês de como a gente utiliza esse conhecimento quando a gente está falando dos pequenininhos. É claro que quando a gente está falando de um gráfico de desenho humano, a gente está falando de um universo inteiro. Então, quando a gente está olhando aquele gráfico, a gente consegue ver como essa pessoa veio aqui para funcionar, quais são os maiores dons, talentos, as dificuldades que ela vai ter, o que ela veio passar aqui nessa vida de uma maneira geral. Mas quando a gente fala de tipo de energia, a gente já consegue ter insights muito valiosos para vocês levarem para a educação do filho de vocês ou das crianças que vocês mais conhecem, tá bom? Então, começando explicando um pouquinho o que é tipo de energia. Não sei se você é novo no desenho ou não, então eu vou fazer uma breve introdução. Mas o nosso tipo de energia é a maneira como a gente veio para utilizar e lidar com a nossa energia aqui no mundo. Então, tem um exemplo que eu sempre gosto de trazer, que é: imagina, por exemplo, que você quer fazer uma viagem e você pode fazer essa viagem de barco ou de carro. Dependendo do veículo que você escolher, mesmo que te leve ao mesmo lugar, a maneira como ele vai fazer isso é diferente. Cada veículo tem necessidades específicas e se essas necessidades não forem atendidas, ele não vai funcionar como ele deveria. Então, por exemplo, não adianta nada você ter um avião, que é o veículo mais potente do mundo, e abastecer com um combustível errado. Esse avião, ele não vai sair do lugar ou ele vai cair no meio do caminho, porque existe um mínimo que precisa ser feito para que aquilo seja respeitado. Quando a gente está falando de tipo de energia, essa metáfora ela cai muito bem, porque imagina que o seu corpo, e aí tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo energético, é o veículo que está te levando aqui nessa jornada. E se você aprende a respeitar essas necessidades do seu próprio corpo, se você sabe colocar o combustível correto dentro de você, a maneira como você trafega na vida, ela flui muito mais naturalmente. Então é aqui que a gente tira mesmo muitas resistências. E por isso que se alinhar ao seu tipo de energia é tão importante. É mesmo a principal chave do desenho humano. E o próprio canalizador do desenho humano, né, trazendo ele aqui de novo, ele sempre falou que não adianta nada você dominar todo o resto do seu mapa se o seu tipo de energia não está bem estabelecido dentro de você. E aí, pensando nisso, a humanidade é dividida em 5 grandes grupos. Então, nós temos os geradores, e aí os geradores podem ser geradores puros ou geradores manifestantes. Nós temos também os manifestadores, os projetores e os refletores. Então eu vou falar sobre um pouquinho deles aqui e como que a gente pode trazer isso para o universo das crianças. Então, quando a gente fala do maior grupo, que são os geradores representam cerca de 70% da população, e geradores são pessoas que, como o próprio nome diz, eles geram energia, eles geram vida. Então, geradores, eles têm o centro sacral, que é um dos centros de energia do desenho humano, definido dentro do desenho deles, e por isso eles são seres que têm um acesso consistente a uma energia, que ela é sustentável, que ela consegue se auto-recarregar. Para que isso funcione, é muito importante que o gerador ele receba estímulos
para aprender a responder, para que o centro sacral dele possa estar sempre ligado. Então, quando a gente está falando de geradores, e aqui eu estou incluindo tanto geradores puros quanto geradores manifestantes, é muito importante que, se o seu filho é um gerador, você saiba que ele veio aqui mesmo para ter muita energia, ele tem a capacidade de elevar, inclusive, a energia do planeta, ele veio para ter muita vitalidade. Então, pode ser assim, que ele realmente te dê até uma canseira, entre aspas, porque é uma criança muito ativa e é super importante que ela seja. Geradores precisam movimentar o corpo, precisam fazer atividades físicas. Se o seu filho gerador, ele passa o dia inteiro na frente da TV, por exemplo, pode ser que ele vá ter muita dificuldade para dormir à noite, porque ele não conseguiu utilizar toda a energia que ele tinha ali no corpo dele durante aquele dia, e ele se auto-recarrega, então todos os dias ele vai ter muita energia. E se um gerador ele não está vivendo isso, se ele não tem a vitalidade, é porque realmente tem alguma coisa errada, ele está se desviando muito do caminho dele, porque ele veio para ser esse ser energético, não tem outra palavra, tá, gente? E aí, voltando nessa questão do centro sacral estar sempre ligado, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho gerador é dar estímulos para que ele responda. Então, os geradores, eles vieram aqui no mundo muito mais para descobrir o que eles querem e o caminho deles pelo que eles se atraem, do que tanto para perseguir as coisas. Então, são pessoas que vieram aqui para responder por atração. Então, é muito legal que, se você tem um filho gerador, você pergunte para ele. Mas e aí aqui, gente, é importante que a gente pense sempre em perguntas de sim ou não. Porque eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um filhinho gerador de 4 anos. Se você perguntar pra ele, o que você quer comer hoje? Talvez ele não saiba. Mas se você der opções, o corpo dele vai saber reagir muito melhor. Então, você quer comer arroz? Sim ou não? Você quer comer feijão? Sim ou não? E deixa ele mesmo desenvolver essa conexão com esse instinto que está dentro dele. Os geradores, eles foram mesmo abençoados com uma bússola que sempre vai guiar o que eles querem, o que eles não querem, o que é certo para eles ou não. Então, quanto mais perguntas você fizer de sim ou não, que estimulem essa resposta sacral, melhor vai ser para ele, mais fácil vai ser dele saber o que ele realmente quer, e mais ele vai construir uma confiança interior de consultar a própria sabedoria para decidir o que ele quer. Porque se a criança, ela fica o tempo todo dependendo da aprovação do pai ou do que acham que ele tem que fazer, não cresce um adulto confiante o suficiente para saber a própria conexão, o próprio caminho. Então, isso vai ajudar muito o seu filhinho gerador, tá? O seu mini gerador. E realmente, grande parte da confusão que a gente tem hoje na sociedade é porque muitos geradores, eles se comprometem a muitas coisas sem saber o que eles realmente querem. E aí eles gastam muita energia em uma coisa que não faz sentido para eles. E isso acaba minando, né? Obstruindo todo esse fluxo de energia consistente e sustentável. E é aqui que a gente vê tantos geradores que vieram pra elevar a energia do planeta se sentindo completamente drenados, sugados. Então, é muito importante. Um grande desafio que você vai ter aqui é que você vai ter que aprender quando o seu filho disser não. Você vai ter que respeitar esse não. E é desafiador mesmo, né? A gente e nós, adultos como um todo, e principalmente os pais, muitas vezes você sabe o que é melhor para o seu filho, só que você precisa permitir que ele se descubra também, que ele crie essa conexão interior com ele mesmo. Então, quando ele te disser não, aceite esse não, valide esse não, respeite isso. E se não é uma coisa que você está preparada a negociar, nem coloca ela na mesa. Isso é muito importante. Mas, quando ele disser um não, é importante que isso seja respeitado. Porque um grande problema também dos geradores adultos, e isso eu vejo claramente nas minhas análises de desenho humano, são pessoas que chegam até mim e não sabem dizer não. Não sabem frear o outro, não sabem falar, eu não posso fazer isso, não sabem colocar limites. Às vezes são pessoas que gastam muito da própria energia só fazendo favor pro outro e não fazem o que elas mesmas vieram cumprir aqui. Então isso vai já ajudar muito o seu filho gerador. Quando a gente divide os dois grupos, né? Então, 70% da população mais ou menos são geradores e metade seria um gerador puro e a outra metade seria o gerador manifestante. O gerador puro, ele vai ter muita energia também. Ele veio aqui para responder à vida, como a gente disse, mas provavelmente ele vai ser um pouquinho mais dependente da família do que um gerador manifestante, por exemplo. Então, um gerador puro, ele gosta de estar com outras pessoas, ele gosta de trabalhar em equipe, pode ser aquela pessoa que tem um interesse e consiga se manter naquele interesse por bastante tempo. É até interessante esse estímulo, porque geradores puros, eles vieram muito aqui para alcançar a maestria
a partir do que eles vivem mesmo. Então, muitas vezes, assim, se ele continuar treinando uma coisa que ele gosta, que ele se comprometeu, ele vai encontrar maestria nesse tema. Quando a gente está falando de geradores manifestantes são mais independentes. Então, pode ser uma criança que seja mais independente mesmo, que precise de mais tempo sozinha, que seja um pouco mais desbravadora, por exemplo. É uma criança que essa questão da continuidade é mais difícil para ela. Geradores manifestantes, eles são rápidos, eles são eficientes, eles mudam de ideia com muita facilidade. Então, pode ser que você se frustre porque o seu filho uma hora começa a fazer judô, dá 2 meses quer mudar pro basquete, depois vai pra natação e parece que ele não tá fazendo nada. Só que isso não é verdade. Geradores manifestantes, eles são rápidos, eles são eficientes, eles têm um timing diferente da gente, um compasso diferente, eles estão sempre em movimento. Então, não é porque ele não ficou muito tempo fazendo uma coisa que ele não aprendeu e ele não dominou tudo que tinha pra ele ali. E é importante que você saiba disso, é importante que você permita que ele experiencie coisas diferentes. Por exemplo, nessa questão do esporte, pode ser muito recomendado que, de repente, você, em vez de escrever ele numa aula de judô, você escreve ele, por exemplo, num clube que tem várias opções. E aí ele começa a fazer uma coisa, depois ele vai fazer outra. E não passe pra ele a sensação de que ele é um fracassado porque ele desistiu, entre aspas, né? Porque ele mudou de atividade. Isso é comum. Geradores manifestantes não vão ser aquela pessoa que, nossa, vai virar contadora aos 18 anos e vai fazer isso até aposentar. Não, eles vieram aqui pra ter uma vida, assim, muito ampla, muito rica, eles vão viver coisas muito diferentes e a gente tem muito para aprender com eles, né? Eles realmente puxam eles impulsionam muito a humanidade, eles pegam a forma que a gente sempre fez as coisas e eles trazem uma nova visão, então é muito legal e é importante que você permita que ele seja isso. Mas de maneira geral, é super recomendado que esses dois grupos se movimentem e sim, sempre estejam respondendo a perguntas de sim ou não para fortalecer a confiança na própria sabedoria interior, tá? Quando a gente vai para o segundo grupo, que é nessa ordem de mais populoso, né? Os projetores, eles representam cerca de 20 a 21% da população. Projetores são seres mais sensíveis, é o último grupo que surgiu dentro do desenho humano, e projetores vieram para a Terra com uma missão muito específica. São seres que vieram aqui para ajudar a humanidade, mostrar para a humanidade uma nova maneira de fazer as coisas, uma maneira mais eficiente. São seres que vieram abençoados com uma visão única. Então a gente brinca que o projetor é a águia que está lá no céu e consegue ver tudo o que está acontecendo lá embaixo. Então ela consegue ver, por exemplo, qual é o caminho mais curto, aonde tem obstáculo, por onde as pessoas deverão ir. Então, o projetor, ele vai ter essa visão única. O seu filho pode ser que ele veja coisas que as outras pessoas não veem, mas ele é bem mais sensível. O projetor, ele não tem o centro sacral ligado e ele pode ou não ter um centro motor de energia, mas muitas vezes até não tem. Então, projetores, eles não vieram aqui para produzir por muitas horas seguidas. Projetores muitas vezes são rotulados de preguiçosos, de mole, e eu passei muito isso, né? Eu sou uma projetora e eu tô numa casa só de geradores e geradores manifestantes. É muito difícil pra gente acompanhar o ritmo do outro e a gente acaba se sentindo culpado mesmo, porque o projetor, ele vai precisar dormir mais, ele vai precisar fazer mais pausas. É claro que existem projetores com mais ou menos energia, mas é importante que, se você tem um filho projetor, você entenda que ele não veio aqui para produzir muitas horas seguidas, que ele não vai ter o mesmo ritmo que o seu filho gerador, por exemplo. E tá tudo bem. Cada ser veio aqui para contribuir com o mundo de uma maneira diferente. Não existe certo, não existe errado. Nós escolhemos o nosso desenho e nosso desenho tem tudo o que a gente precisa para cumprir a nossa missão de alma. Mas é importante que você reconheça o seu filho projetor. O projetor, ele vem marcado numa aura que ele foca muito no outro, que ele penetra a aura da outra pessoa, que ele absorve o que tá passando. Então, assim, são seres que realmente conseguem entrar no universo do outro e trazer dentro pra eles, né? São seres muito empáticos. O projetor pode ser que ele tenha muita compaixão, que ele sofra muito quando uma outra pessoa tá sofrendo, porque ele consegue mesmo trazer isso pra aura dele. Como o projetor, ele é tão voltado para fora, e isso ajuda, inclusive, ele cumprir a missão dele de guiar e orientar as pessoas e liderar, né, as pessoas aqui no mundo, mas como ele volta tanto para fora, é muito importante que ele receba o reconhecimento. Isso vai fazer toda a diferença. Então, sempre que você vê o seu filho projetor fazendo alguma coisa, reconheça ele. E aqui eu até me expressei errado, não precisa ser fazendo, porque o projetor, ele veio aqui muito mais para ser reconhecido por quem ele é, do porquê
do que ele faz, né? Então, é muito importante que você constantemente fale pro seu filho quanto você admira ele, que você reconheça as coisas que ele tem de bom, que a sensibilidade dele é uma coisa boa, que você respeite quando ele não tá se sentindo bem num lugar ou quando ele precisa se recolher para dormir. Tudo isso vai ser muito importante para um projetor, tá? Quando a gente tá falando de sono, o gerador a gente falou antes que precisa fazer muita atividade e gastar energia para dormir. Quando a gente tá falando de projetores, o ideal é que essa criança, ela fosse se deitar antes de estar muito cansada. Sabe quando a gente vê uma criança bem novinha, assim, e ela fica com tanto sono que ela fica chatinha, que ela passa do ponto? Isso é muito real para projetor. Se o projetor, ele vai deitar muito cansado, ele não vai conseguir dormir tão bem. Então, seria muito legal, por exemplo, que, vamos supor que seu filho projetor dorme 9h30 da noite. Seria muito legal que você deitasse com ele, aí o deitar é muito importante, e aí você deitasse com ele, por exemplo, às 8h30 e começasse a ler uma historinha, apaga as luzes, para que ele vá entrando naquele estágio e que ele consiga ir eliminando toda a energia que ele absorveu durante aquele dia. Então, como ele absorve muito, é importante que ele solte para que ele durma na própria aura. É recomendado também que essa criança durma sozinha, principalmente se você é um gerador ou um gerador manifestante, né? Se você é um pai gerador, não é muito saudável que você durma com a criança na mesma cama, porque a sua aura penetra muito a dela, e pelo menos no sono seria importante que ela tivesse esse momento de reconexão. O que é muito legal para projetores também é contato com a natureza. Quanto mais você puder levar o seu mini projetor para a natureza, melhor. Tempo sozinho também. E que você dê espaço para que ele fale. O projetor, ele não tem a garganta motorizada, independente da garganta estar definida ou não. E pode ser que ele tenha muita dificuldade de colocar as palavras. Então, quando você enxerga ele, quando você reconhece ele, você abre espaço para que ele fala, ele vai prosperar muito. E é importante que você faça convites para os projetores também. O projetor, ele não tem tanta força para iniciar as coisas sozinhas. Então, quanto mais você fizer convites, e aí ele pode decidir se ele quer aceitar ou não, melhor é para ele. Essa é a estratégia de um projetor. Entrando no terceiro grupo, mais populoso, né? Tô indo do maior pro menor. A gente fala dos manifestadores. E manifestadores representam cerca de 8% da população. Então, a gente vai ficando, né? Tá ficando mais raro. Manifestadores são seres incríveis, todos, né? Todos os seres são apaixonantes de maneira diferente, mas quando a gente tá falando de manifestadores, eles são muito únicos também. E os manifestadores, eles são pessoas que vieram aqui para ser muito livres, para serem independentes, para seguirem o próprio caminho único dele. O manifestador, ele vai ser uma pessoa que ele veio aqui para impactar o mundo, para quebrar o status quo. Então, ele é um líder desde que ele nasceu, assim, ele já nasce com uma aura gigantesca, ele é um líder dentro da família dele. Geralmente, ele vai querer decidir o que fazer, ele vai ter explosões de energia muito grandes, às vezes vai ser até difícil de acompanhar, porque o manifestador, ele traz essa vida e é justamente isso que ele veio viver. Todos os outros tipos vieram aqui para esperar alguma coisa, né? Por exemplo, o gerador veio para responder à vida. O projetor, ele precisa ser reconhecido e receber o convite. O manifestador não precisa de nada. Quando ele sente uma urgência, uma coisa que ele sabe que precisa fazer aqui no mundo, é justamente o que ele veio viver, e é importante que ele siga isso. O que acontece quando a gente está falando de crianças manifestadoras? Normalmente, essas crianças sofrem muito, muito, muito condicionamento. Aqui é uma das crianças realmente que estão mais suscetíveis a serem condicionadas. Por quê? Porque é muito desafiador para um adulto entender como que um serzinho tão pequeno já é tão livre, já é tão cheio de vontade, já é tão rebelde. Às vezes, o manifestador, ele não vai conseguir te obedecer, e não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque ele não veio aqui para obedecer as regras, ele veio para criar as regras, é quem ele é. E aí é claro que existe um desafio muito grande entre você respeitar a liberdade desse ser e manter um ambiente seguro para que ele cresça, né? O pai, a mãe realmente tem que estar ali protegendo a segurança da criança, sabendo aonde ela vai. Então isso é muito importante, sim, da gente ter em mente. Mas quanto mais você puder dar liberdade pro seu filho, quanto mais você deixar ele entender que é ok ser desse jeito, quanto menos ele associar quem ele realmente é com inadequação, melhor vai ser. Aqui você vai realmente ganhar um parceiro para a vida inteira, porque não é todo mundo que vai conseguir ver o manifestador como ele realmente é. Muitas pessoas vão julgar, vão tentar controlar, vão tentar
dominar essa criança, principalmente se for uma menina, tá? Então, aquela coisa de tipo assim, senta direito, menina não pode fazer isso, criança foi feita para ser vista e não ouvida. Todo esse tipo de coisa vai podando muito o manifestador. E aí aqui, normalmente, essa criança que tá sendo muito controlada, que tá sendo muito julgada, que, né, as pessoas não entendem a grandeza dela, essa criança, normalmente ela lida com isso de duas formas. Ou ela se revolta, e aí ela fica super rebelde, ela tem muita raiva e tem explosões. Ou, o que eu acho muito pior, essa criança ela começa a se encolher pra caber na expectativa dos outros. E aí ela vai perdendo todo o poder pessoal dela. Eu já vi também em casos de análise manifestadoras que chegam assim completamente desconectadas do poder pessoal. Elas não conseguem se enxergar como uma pessoa grande, como uma pessoa que veio aqui para mudar o mundo, e isso é muito triste. Então, assim, quanto mais você puder criar o seu filho livre e reconhecer que ela veio aqui realmente para mudar as coisas, para chacoalhar um pouco, para criar movimentos, para ser a líder da turma, isso é muito bom, é o que ela veio viver mesmo, tá? E aí, pra gente finalizar, tem o grupo dos refletores. Refletores representam apenas 1% da população. Então, se você é pai ou mãe, ou tem alguma relação com uma criança refletora, saiba que você tá lidando com um serzinho muito único, tá? Refletores, e aí a gente reconhece muito facilmente o gráfico de um refletor, porque o refletor, ele tem todos os centros em branco, aberto, o que significa que o refletor, ele não tem nenhum centro fixo definido de produção de energia. Ele reflete a energia do outro. Então, refletores são seres muito sensíveis, muito únicos. Eles vieram aqui para adquirir muita sabedoria na vida. São as pessoas que vieram assim até para mostrar pra gente como que a gente tá indo. Quando o refletor ele tá refletindo, por exemplo, se o refletor ele tá com muita raiva, ele tá muito agitado, ele tá refletindo o ambiente, ele tá refletindo as pessoas, da mesma forma que se ele estiver bem, se ele estiver equilibrado, ele vai estar refletindo isso. Então ele é um grande termômetro, e é muito importante que o seu filho refletor, ele seja respeitado e que ele esteja no ambiente correto. Se você percebe que ele tá refletindo uma coisa que não é muito legal, é hora de mudar. Se ele não tá prosperando, de repente ele precisa mudar de escola, ou ele precisa mudar de amizades. Ele tem uma sensibilidade muito grande também, no sentido de que às vezes se você chegar num lugar e perceber que ele não tá bem, vai embora, não sujeita ele a isso, porque realmente é um serzinho que é muito, muito sensível, que capta muito as vibrações de tudo que tá acontecendo ao redor dele, capta muito as emoções das outras crianças. Inclusive, o refletor, ele capta muito as emoções dos pais também. Os pais precisam ser cuidadosos. Se você tem um filho refletor e você fecha a porta do seu quarto para brigar com o seu parceiro ou com a sua parceira, não adianta nada, ele consegue captar tudo aquilo e ele vai sentir. Então é importante que os pais de refletores trabalhem muito o emocional deles e realmente se trabalhem muito, estejam muito no bem-estar, para que a criança não tenha que lidar com isso também. E aí, uma coisa que é interessante também é que o refletor, ele pode ter uma tendência até a fugir de conflito para não despertar emoções muito negativas em outras pessoas, porque ele acaba se sentindo mal. Então, vou dar um exemplo. Imagina que o seu filho refletor apanhou na escola. E ele chega pra te contar. E ele já tá lidando com aquele drama de que ele apanhou na escola. E aí, vamos supor que você, nossa, tipo, você fica revoltada. E ok, eu entendo, né? E meu Deus, eu vou lá naquela escola e eu vou brigar com todo mundo, isso não vai acontecer. Ou você briga com aquela criança. E aí, você pega um problema que ela já tinha e torna em uma coisa muito maior, porque agora ela não tem que só lidar com as próprias emoções, como ela também tem que lidar com as suas, porque ela tá recebendo tudo isso. E aí, se essa criança ela começa a viver muito isso, ela começa a pensar que é mais fácil ela não contar o que tá acontecendo do que ela ter que lidar com tudo isso. Então ela intuitivamente vai deixando de passar a verdade para se proteger. E aí aqui, gente, é quando a criança muitas vezes ela quase que vive uma vida dupla e ela tem que lidar com coisas que são muito maiores do que ela deveria. Então, quanto mais você se trabalhar, e claro, nós não somos perfeitos, a gente vai errar muito e tudo bem, né? Os nossos filhos, eu genuinamente acredito, assim, que os nossos filhos, eles escolhem a família que eles vão nascer, nada é por acaso, né? Existe uma inteligência muito perfeita em tudo que acontece aqui no nosso universo, mas quanto mais você puder se trabalhar, mais fácil vai ficar pro seu filhinho refletor trafegar na vida dele com mais harmonia, com mais equilíbrio e bem-estar.
Um outro ponto, né, só pra gente finalizar, é muito importante que o refletor, ele tenha um ambiente limpo, organizado, harmônico, belo. Isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Então, assim, claro que quando a gente tem criança, a bagunça, ela vem, não tô falando isso, mas assim, ele precisa de harmonia. Quanto mais a sua casa for um templo sagrado pra ele, que lá, quando ele chega, ele pode se desconectar do mundo ao redor dele, isso vai ser muito bom. Pode ser muito bom para essa criança também ter tempo sozinha, dormir sozinha e ter contato com a natureza. Tá bom? E aí chegamos ao fim dessa análise. Se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário, coloca aqui pra gente saber. Se vocês gostam de conteúdos nesse sentido, sobre análise de crianças, enfim, a gente pode falar mais também. Mas lembrem-se que cada gráfico é único. Então aqui a gente traz uma pincelada de como vai ser, mas tem muito mais que você pode descobrir do desenho do seu filho. Inclusive, é muito legal também você conhecer o seu próprio desenho, conhecer o desenho dessa pessoa e depois como vocês dois se relacionam, né? Como o desenho de vocês impacta um ao outro. Então, agradeço muito por vocês terem chegado até o fim do vídeo e também deixa pra gente sugestões de outras coisas que vocês querem ver por aqui, porque a gente vai adorar gravar. Um beijo!